Olá a todos, o meu nome é Eunice, sou psicóloga e terapeuta familiar e este é o Conversas em Família. Hoje vamos conversar sobre expectativas e sobre como é que estas expectativas nos podem impedir de atingir os nossos objetivos. Sejam bem-vindos! Por norma, sempre que desejamos muito uma coisa, criamos expectativas. E é assim com quase todos nós. A questão é, até que ponto é saudável nós termos estas mesmas expectativas? E a resposta é simples, mas nem sempre gostamos de ouvir, que é, as nossas expectativas são necessárias até ao ponto em que são saudáveis, até ao ponto em que nos levam mais longe, em que alimentam os nossos sonhos e motivações. E deixam de ser saudáveis quando passam a ser associadas a frustrações. Quando passamos a por essas mesmas expectativas, deixamos de conseguir ter prazer naquilo que fazemos e no caminho que nos pode levar a atingir os nossos objetivos. A ideia que eu gostava de vos transmitir hoje é que a gestão de expectativas se pode aplicar a todos os níveis da nossa vida, a todos os nossos objetivos. Por exemplo, quando estamos a falar na área profissional, se vocês trabalharem numa empresa, numa organização ou até num serviço público e têm a aspiração de se tornar diretores ou de atingir um cargo de chefia no vosso local de trabalho, se vocês pensarem diariamente no vosso objetivo final, vão se sentir frustrados e vão aos poucos começar a ficar desmotivados, porque estamos a falar de um objetivo a médio e longo prazo, que não é de um dia para o outro que se vai concretizar. Mas, por outro lado, se nós começarmos a criar pequenos passos que podemos dar diariamente no sentido de atingir o nosso objetivo principal, vamos criar precisamente o oposto, que é sentirmos-nos motivados, sentirmos-nos com vontade de fazer mais e melhor, tendo em conta que nos vai proporcionar bem-estar, que nos vai ajudar a combater momentos de maior frustração e de maior fragilidade quando pensamos que ainda estamos longe do objetivo que queremos atingir. Outro exemplo que eu vos queria dar é, por exemplo, se vocês quiserem trabalhar por conta própria, é o vosso objetivo. A médio e longo prazo querem começar a trabalhar por conta própria. É um objetivo que não conseguimos atingir de um dia para o outro, requer um processo. Portanto, temos que criar aqui condições financeiras, temos que criar aqui uma base de conhecimento suficiente para dar esse passo de uma forma mais responsável e mais ponderada. Então, eu acho que aqui, na nossa gestão de expectativas, deve passar também por criarmos um plano. Este plano vai nos permitir ter vários passos até atingirmos o nosso objetivo final, o que nos vai proporcionar momentos de satisfação e de motivação, contrariando aqui um bocadinho momentos que possam surgir de maior fragilidade, desmotivação e até de frustração, porque estamos a falar de um objetivo a médio e longo prazo e não conseguimos manter-nos motivados se não tivermos satisfações quase diárias, se não sentirmos que estamos no caminho certo e que estamos a conseguir progredir para atingir o nosso objetivo final. Portanto, eu acho que aqui é muito importante traçarmos um plano, delinearmos uma estratégia e sentirmos-nos satisfeitos e motivados diariamente. Temos também que considerar que muitas vezes as circunstâncias mudam, às vezes nós temos um objetivo que depois não se aplica. Quando finalmente começamos a ter as condições para o atingir, já não se aplica, as circunstâncias mudam, os tempos mudam. Por exemplo, agora estamos todos a atravessar este momento tão frágil relacionado com esta pandemia. A verdade é que muitas pessoas tinham objetivos de começar projetos de empresas, organizações neste momento e agora se calhar têm que reformular toda a sua estratégia porque há negócios que agora seriam um risco dar início a projetos em algumas áreas, mas o que não quer dizer que não possamos fazer esse tal plano e empregar essa tal estratégia que nos vai permitir atingir os nossos objetivos, mesmo que estes de X em X tempo tenham que ser repensados e reformulados de forma também não só a atingir os nossos objetivos, mas também a atingi-los da melhor forma, tendo em conta as circunstâncias em que estaremos nessa altura. Outro exemplo que vos quero dar, um exemplo quase oposto àquele que estávamos a utilizar. Estou-vos a falar aqui de relações amorosas.
Muitas vezes as nossas expectativas em relação a uma relação ou em relação a um parceiro são idealizadas de uma forma irreal, são idealizadas um bocadinho ao encontro daquilo que nós achamos que é o melhor para nós e aquilo que queremos ver no outro. E que muitas vezes, a maior parte das vezes, não corresponde à realidade. E por isso já estamos, não diria a condenar, mas já estamos aqui a castrar um bocadinho a relação logo no início. Porque ninguém pode ser idealmente aquilo que nós imaginamos. A realidade não é essa e muitas vezes começamos a olhar para a relação com outros olhos com o passar do tempo. Portanto, o parceiro não é bem aquilo que nós imaginávamos, a relação está a tomar um rumo que não era aquele que nós queríamos, mas temos que também ter aqui esta gestão de expectativas no sentido de perceber que não há problema nenhum com a relação, não há problema nenhum com o parceiro e esta gestão de expectativas deve ser feita de uma forma livre, fugindo aqui de ideias pré-feitas, no sentido de acharmos que já não está a ser como nós pensamos, então não vai funcionar. As pessoas não são como nós imaginamos, as relações também não são como nós imaginamos. Claro que há características que vão existir exatamente como nós pensávamos, mas qualquer relação requer investimento e principalmente requer muita cedência. Temos que aceitar o outro como ele é e nas relações amorosas não é diferente. Quando falamos de gestão de expectativas, não podemos deixar de falar nas expectativas que criamos em relação aos nossos filhos. Muitas vezes idealizamos que o nosso filho ou filha vai ter determinada profissão, vai seguir determinada área, vai ter estas ou aquelas notas, vai gostar deste desporto ou daquele desporto, porque nós gostávamos de ter feito e não fizemos. E a verdade é que estamos aqui a condicionar um bocadinho a forma como olhamos para os nossos filhos e isso reflete-se na forma como eles se sentem. É essencial aqui gerir expectativas com liberdade, portanto aceitarmos o outro como é. Se os nossos filhos praticarem o desporto que nós queríamos, ótimo. Se não praticarem, ótimo também, porque gestão de expectativas de uma forma saudável é isto mesmo, é dar liberdade ao outro, permitir que sejamos quem somos na realidade, sem estarmos condicionados por querer agradar alguém ou por querer ser quem não somos. Quando falamos aqui em gestão de expectativas, de frustrações, de delineamento de objetivos, é essencial também pensarmos nos objetivos dos nossos filhos. Aqui em particular das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e que muitas vezes nós descuramos, muitas vezes achamos que são objetivos pequenos, que são objetivos que com o tempo, daqui a uma semana ou duas, eles já não se lembram ou já querem outra coisa. Mas é importante nós prestarmos atenção a estes objetivos e tentarmos apoiá-los no sentido de lhes dar ferramentas para que possam de futuro gerir melhor as suas emoções e os seus sentimentos. Posso-vos dar um exemplo, por exemplo, em particular em relação aos nossos adolescentes. Muitas vezes, quando estão a decidir o que vão fazer no futuro, traçam os seus objetivos em relação a uma determinada profissão. Portanto, começam a trabalhar para entrar na faculdade e para seguir aquela profissão. Muitas vezes isto não acontece, muitas vezes depois as médias que eles pensavam que iam ter não têm, mas também não aceitam um plano B, não aceitam que possa haver outra hipótese. Portanto, e o que é que acontece? Nós tendemos a ficar muito contentes e muito orgulhosos quando os nossos filhos passam o tempo todo a estudar, passam o tempo todo sem sair com os amigos, muito focados e muito dedicados ao estudo e ao atingir médias para determinada profissão. Isto não é saudável, portanto, o saudável é haver aqui um equilíbrio como em tudo o resto. Temos que os apoiar e temos que lhes dar ferramentas no sentido deles perceberem que se conseguirem de facto entrar para a faculdade e ter aquela profissão, ótimo, mas se não for assim, ótimo também. E temos que lhes dar estas ferramentas porque é essencial que de futuro eles consigam adaptar-se às circunstâncias e àquilo que for nessa altura a realidade deles. Porque se os adolescentes começam a viver muito obcecados com um determinado objetivo,
não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com o termos que ter um plano B e principalmente não sabem ter prazer nas suas pequenas conquistas. Então vamos lhes dar ferramentas e vamos lhes dar apoio para que eles consigam sentir prazer nas coisinhas que vão conquistando no dia a dia. E claro que lhe podemos dar apoio e claro que podemos incentivar o estudo, mas de uma forma saudável. Também é positivo que eles estejam com os amigos, que saiam e que convivam, porque tudo isso faz parte das ferramentas que eles estão a adquirir para o futuro. Outro exemplo que podemos ir buscar relativamente às crianças, que eu acho que muitas vezes, e aqui serão a maior parte das vezes, descuramos um bocadinho os objetivos das nossas crianças quando são pequeninos, mas o que para nós pode parecer ou pode não ter muita importância, para eles naquele momento é de facto muito importante. E aqui a gestão das expectativas, mais uma vez, é essencial para o bem-estar e para a gestão positiva, quer de emoções, quer de sentimentos, e aqui eles contam connosco também para os apoiar e para os ensinar. Dou-vos um exemplo prático. Por exemplo, se nós prometermos ao nosso filho que vamos com eles ao parque e nesse dia chover, temos que os apoiar a gerir aqui expectativas e frustrações. Não podemos esperar que depois ele passe o dia bem disposto, se não lhe ensinarmos a que às vezes as coisas não correm como nós achamos que vão correr. Portanto, aqui a gestão de expectativas, mais uma vez, é muito importante, é essencial para o nosso bem-estar e não nos podemos esquecer, e é esta ideia que eu vos quero principalmente passar, que se nós temos que aprender a fazer esta gestão das nossas expectativas, temos também que dar ferramentas aos nossos filhos e temos também que os apoiar no sentido deles conseguirem fazer esta gestão de uma forma saudável e livre para que possam atingir os seus objetivos a médio e longo prazo, mas também os pequeninos objetivos do dia a dia que são tão importantes para nos sentirmos bem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Não se esqueçam de deixar aqui os vossos comentários e as vossas sugestões para eu tentar ir ao encontro das vossas expectativas. Partilhem o vídeo se assim o entenderem e obrigada por este bocadinho. Até ao próximo vídeo.